4, por favor. Todos acharam? Vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano do 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espadas, encha de ossos escolhidos, pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faz-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: aí da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre a penha descalvada e não sobre a terra para cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: aí da cidade sanguinária também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende fogo, cozinha carne, engrossa o caldo e arda os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente. Funda-se a tua imundícia dentro dela e se consuma sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, Senhor, disse: assim será, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgado, diz o Senhor Deus. Pode se sentar. Nessa palavra, Deus vai falar com Ezequiel para ele contar uma parábola à casa rebelde, que seria Israel. Aqui nessa palavra vai falar, está num sentido meio diferente, mas a palavra vai falar meio que sobre a destruição de Israel. Mas por que a destruição de Israel? Porque ela estava sendo uma casa rebelde. Ela, assim como diz na palavra, ela vai ser comparada a uma panela com ferrugem, onde tem muita ferrugem que não conseguia sair. Mas o que seria essa ferrugem? Seria a desobediência, seria a luxúria de Israel. Isso meio que trouxe a destruição dela. Aqui, quando ele fala da ferrugem, é um negócio bem importante, porque Israel ia ser destruído pelo rei da Babilônia, que já estava se atirando contra o reino. Aí Deus fala que Israel com uma panela cheia de ferrugem. Só que aí Deus vai falar para ele cozinhar carne. Vai falar para ele colocar carne, mas só os bons pedaços, e pegar a melhor do rebanho. Mas por que a melhor do rebanho? Deus não vai pegar alguém meio que impuro para fazer a obra dele dentro de Israel. Ele não vai pegar alguém que está sendo desobediente, luxuoso, para ser cozinhado por ele, para ser usado por ele. Aqui, se você perceber, também pode ser outro sentido. Você vai ser os ingredientes. Só que aí vai ter um porém. Deus nunca vai pegar os piores ingredientes. Ele sempre vai pegar o melhor do rebanho. Mas por que o melhor do rebanho? Porque se ele pegar alguém que é desobediente à palavra dele, é desobediente às coisas que ele tem preparado,
para ser cozinhado na mão dele, o propósito não vai se cumprir. Então sempre ele vai querer pegar melhor do rebanho. Mas quem é melhor do rebanho? É quem é obediente a ele, quem não pratica o pecado toda hora, assim, tenta não ser tão pecaminoso, tenta surpreender a ele. Então, aqui ele vai falar que ele só vai querer o melhor do rebanho, ele nunca vai querer pegar uma pessoa que não está seguindo a palavra dele. Aí aqui também vai falar sobre a culpa do sangue. Por que a culpa do sangue? Porque foi o sangue que Israel derramou como pode dizer? Derramaram sangue, mas não uma forma de oferta a Deus. O sangue que eles derramaram foi um sangue que ia trazer culpa a Israel, ia trazer destruição. Aí Deus vai falar, porque a culpa do sangue está no meio dela, derramou sobre a penha descalvada, que é a rocha nua, e não sobre a terra para cobrir com pó. Mas por que Deus fala pela terra para cobrir com pó? Se você voltar um pouco lá, estudar mais um pouco, vai ver que tem até um louvor que fala, a terra clama. Só que aqui, o sangue também clama, mas o sangue clama por vingança. Mas por que ele clama por vingança? Porque o povo queria derramar sangue, mas não de uma forma como eles faziam antigamente, para ofertar a Deus, ofertar o melhor do rebanho para Deus. Eles estavam derramando sangue, mas eles estavam derramando sangue pecaminoso, um sangue impuro. E isso não ia edificar o propósito de Deus. E aí ele fala que ele derramaram sobre a rocha nua, em vez de pela terra, para cobrir com pó. Mas por que para cobrir com pó? Porque caso o sangue pecaminoso fosse derramado, se fosse cobrido com pó, ele não ia ser percebido, ele ia ser esquecido. Então Deus iria querer esquecer o pecado, eles iam esquecer o erro deles. Mas não, eles derramaram sobre a rocha nua, onde ficaria visível o pecado, a desobediência e tudo. Aí depois vai falar que Deus fala, eu quis purificar vocês, mas vocês não quiseram ser purificados. O que Deus quis dizer? Que muitas das vezes Ele quer te purificar, mas às vezes quem não está querendo é você. Isso mostra também que nem sempre é o pecado que está em nós, é nós que estamos no pecado. Às vezes você está cometendo o mesmo pecado sempre, mas você ainda tenta pedir perdão, mas não vai adiantar. Se você pede perdão e não tenta parar de fazer esse pecado, não vai adiantar nada, vai continuar a mesma coisa, e você não vai ser purificado por Deus. Deus quer purificar você, só que você não, na maioria das vezes não quer ser purificado, porque você está sendo desobediente, você está sendo luxuoso, você está sendo muito pecaminoso, porque pecaminoso a gente já é, que a gente já peca, mas você está sendo muito pecaminoso, você está cometendo pecado em excesso. Aqui também vai falar sobre a brasa, que nem a brasa poderia apagar a ferrugem. E o que Deus quer dizer? Que nem mesmo o fogo mais ardente poderia apagar os erros de Israel no reino de Deus. E isso é um ponto importante a se falar, porque Deus também vai falar que é um trabalho inútil tentar tirar essa ferrugem, sendo que o povo só comete o mesmo erro. O povo, ele mesmo se colocou na destruição, ele mesmo fez com que a Babilônia atacasse Israel. Então, ou seja, eles não teriam porquê, não teriam como tirar a ferrugem se eles mesmos toda hora estavam enferrujando a panela, enferrujando Israel. E isso seria um grande problema, e se tornou um problema. Mas isso tudo por causa da desobediência. A gente tem que entender que às vezes não, sempre, a gente tem que ser obediente a Deus. Porque se a gente não for obediente a Deus, a palavra de Deus não se firma em nós, não fica dentro da gente. E também a gente não vai cumprir o propósito dele. Se a gente não cumprir o propósito dele, não tem como a gente acessar o reino de Deus. E pode perceber que ele fala na palavra que não iria ter esperança, mas como ele fala que não teria esperança? Aleluia, Jesus, maravilha! Glória! Glória a Deus, aleluia!
teria a menor possibilidade de esperança. Mas por que eu teria a menor possibilidade de esperança? Porque eles mesmos se colocaram na situação que estavam, porque não foram obedientes. Se eles tivessem sido obedientes à palavra de Deus, eles não teriam se auto-sabotado. Eles teriam ido para um lugar melhor. Não teria acontecido a tal destruição de Israel. Mas uma coisa que é muito engraçada é que Jesus lá na frente, ele paga pela sua desobediência. Mas se Deus tira do seu celular uma vaga de emprego, alguma coisa, para tirar toda a sua desobediência, você reclama. E isso é um problema. Se a gente não correr atrás de ser obediente a Cristo, ser obediente a Deus, a gente não vai conseguir alcançar o que Ele tem preparado para a gente. A gente tem que ser obediente em todo momento para que nós conseguimos, para que conseguimos alcançar a glória dele, alcançar o reino de Deus. Que a gente venha ser obediente. Mas, continuando aqui. Continuando, a gente poderia ser cozinhado na mão dele, ser preparado por ele, se a gente não fosse obediente. Mas o que é ser cozinhado, ser preparado por ele? É fazer tudo que ele manda, seguir a vontade dele. Você ser cozinhado por ele é a melhor das opções, porque se você é cozinhado por ele, você não tem que correr atrás de outras coisas, porque você já está cozinhado, você já está pronto. Ele já está te preparando, mas se você não for obediente, você nunca vai ser preparado. Ele também fala que dentro dessa imundície, dessa ferrugem, está a luxúria. Mas o que seria essa luxúria? Eles não estavam correndo atrás do que era para eles correrem. Eles estavam sendo luxuosos. Eles estavam correndo atrás de coisas que não edificavam a casa de Deus. Eles estavam correndo atrás de riquezas, de rebanhos, de ouro, de prata, mas eles não estavam correndo atrás do que realmente era para eles correrem atrás, que era o Senhor. Eles estavam sendo desobedientes a todo momento, e isso que trouxe a destruição de Israel. Isso que trouxe a Babilônia ficar contra eles. Então, que a gente vai ser obediente, porque se a gente não é obediente, a gente mesmo vai trazer destruição para a nossa casa. Se a gente não for obediente, a gente mesmo vai trazer o pecado para dentro da nossa casa. Isso pode ser um problema. Aleluia! Maravilha, Jesus, aleluia! Porque isso traz destruição da nossa casa. Obrigado, Jesus. Se a gente não for obediente, a gente só faz destruir a nossa casa. E o pior é que a gente não vai poder recorrer a Deus, sabe? Porque a gente se colocou nessa situação. Aleluia! A gente que foi desobediente. Nós temos que se colocou nessa situação de destruição. Então Deus não tem se ele quiser, não precisa soltar a tua casa, porque você se colocou na destruição. Você não foi obediente, você não seguiu a lei de Deus. E você foi a destruição da sua casa. Aleluia! Então, quem tiver ser obediente, venha ser a melhor do rebanho. Outra coisa muito legal de se ver nessa palavra é que antes Deus fala para Ezequiel que Israel iria ser destruída por conta da desobediência. E o que se pode perceber nisso é que Deus cumpriu sua palavra, independente se ia machucar seu povo ou não. Israel foi destruída assim como Deus tinha falado. Então, ou seja, não adianta você tentar fazer coisas que vão contra a promessa de Deus, ou coisas que vão contra a palavra de Deus, porque não vai adiantar, só vai ter essa destruição mais ainda. Deus fala para Ezequiel que a destruição iria vir. Então ele tinha que estar preparado. Só que a casa, Israel, a casa rebelde, não estava preparada, porque eles estavam sendo desobedientes, ou seja, dá para perceber que a desobediência pode levar à ruína, tudo na sua vida. E o problema disso é que quem está sendo desobediente é
você. Você mesmo colocou você nessa situação. Então, que a gente venha ser mais obedientes àquilo que a gente venha ser mais da igreja de Cristo, para que a nossa casa não venha ser derrubada, não venha ser destruída, assim como aconteceu com Israel. E que a gente não venha viver de luxúria, não venha viver somente do pecado, que a gente venha reconhecer nossos erros. A gente reconhecer e falar, olha Deus, eu errei nisso. Que a gente venha deixar de ser orgulhoso, deixar de ser soberbo. Porque quando você é soberbo, orgulhoso, você meio que fica desobediente. Você ficando desobediente, você traz a destruição à casa de Deus. Então que a gente venha ser obediente às coisas de Cristo, para que a nossa casa venha ser destruída, para que a nossa casa não venha ser destruída. E que a gente possa guardar isso na nossa mente, que a obediência leva a gente para o caminho bom, já a desobediência para o caminho ruim, e que a gente precisa ser sempre obediente, sempre cumprir a palavra de Deus, que a gente venha tentar ser o melhor do rebanho, porque ninguém aqui é melhor que ninguém, que a gente venha tentar ser o melhor do rebanho, para que Deus nos escolha na hora de fazer a obra, para santificar o nome dele, e que nós possamos sempre estar percebendo no momento em que se deve pedir perdão. Porque você cometeu um pecado, ok, você comete pecado não tem como você não cometer. Mas se você pede perdão, não que você não que você esqueça isso, mas o seu pecado vai ser esquecido, porque Deus vai reconhecer que você está tentando melhorar. Deus vai reconhecer o seu perdão e vai tentar fazer você crescer em Cristo. Então quem vem ser obediente, reconhecer os nossos pecados e que a gente nunca venha esquecer das promessas de Deus, o que Deus tem que cumprir em nossas vidas. Porque na própria palavra diz que Ele não voltaria atrás com a palavra dele, Deus não se arrependeria. Então que a gente venha entender quando a gente está errado, que a gente vai entender quando a gente peca, que a gente vai entender quando a gente está num momento onde você peca mais do que corre atrás de Cristo, corre atrás de Deus. A desobediência só vai trazer destruição. A desobediência trouxe a destruição de Israel. O que impede a desobediência? Destruir sua casa. Mas quando eu falo destruir a casa, não é exatamente vir um engenheiro destruir um demolidor sua casa, mas é desestruturar a família, é fazer a família ficar desestruturada. Mas por que a família ficou desestruturada? Porque você foi desobediente. Então, que a gente vem entender que a obediência nos leva ao melhor lugar. Essa é a minha palavra e eu agradeço a minha oportunidade.